Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem está falando é Daniel Chaves. A gente hoje está trabalhando com a primeira sessão da nossa disciplina de História Contemporânea, tematicamente falando. Eu vou abordar com vocês nessa sessão a questão da aula que trata da época das revoluções, né? Apenas para a gente fazer uma visita ao nosso conteúdo, a nossa disciplina de História Contemporânea, que está começando. Essa disciplina tem uma pastinha virtual que eu vou mostrar para vocês. Tá legal? Essa pastinha virtual está compartilhada agora aqui. Nessa pasta vocês têm acesso a toda a bibliografia do curso. Vocês têm acesso à ementa, que eu vou mostrar agora para vocês. E nessa ementa vocês vão poder acompanhar aqui. A gente tem essa primeira sessão. Trabalhar basicamente com as três revoluções, não é? A Revolução Americana, a Revolução Haitiana e a Revolução Francesa, que para boa parte da historiografia contemporaneista são as revoluções que dão origem a uma época de revoluções que, por sua vez, teria tudo a ver com a contemporaneidade. O que é essa contemporaneidade? Bom, não há um consenso absolutamente explícito sobre o que é a história contemporânea e a contemporaneidade. O que a gente chama de história contemporânea passa por conceituar, por contextualizar, por historicizar algum aspecto do passado recente ou temporalmente conectado, contíguo, para fornecer alguma compreensão histórica dessas tendências ou desenvolvimentos atuais. Não há, nem há de haver, uma definição consensual sobre qual período de tempo constitui a história contemporânea. O que é história contemporânea para um grupo, para um país, para uma nação, para uma sociedade, para outra não é. E isso configura uma variedade de olhares, de experiências muito grandes. Então, na medida em que a gente não tem absolutamente um consenso, uma boa saída para a gente entender história contemporânea e marcá-la nos trilhos do tempo é observar diferentes problemas. E aí, mais uma vez, a sessão de hoje vai vir muito a calhar para a gente poder falar, por exemplo, sobre o que é a representatividade desses problemas históricos e de diferentes pontos de observação sobre uma mesma época, gerando diferentes interpretações e prioridades narrativas. Isso, inequivocamente, vai suscitar uma discussão importante para falar em história contemporânea, que é a discussão dos métodos. E aí acaba sendo, num mundo como esse de hoje, do digital, do remoto, que é um mundo que vem sendo progressivamente construído, essa era eletrônica, ela é uma bênção e um desafio para esses historiadores contemporanistas ou contemporâneos. Porque os documentos criados anteriormente, antes da época contemporânea, podem ser digitalizados ou eletronicamente convertidos. Isso vai facilitar a pesquisa, as nossas interrogações com relação a eles e a própria disponibilização na web, na internet, o que faz com que a informação se torne mais acessível. No entanto, o manejo de grandes quantidades substanciais de material pode ser problemático metodologicamente e ressuscita uma boa e velha discussão sobre o método de análise da história, sobre como a gente escreve a história e ensina a história. A possibilidade de entrevistar pessoas, por exemplo, captar memórias e interrogá-las em busca de informações é um recurso que tem sido muito utilizado. A história oral ajudou a recuperar uma história não escrita ou uma história silenciada. Mesmo assim, o seu uso tem sido controverso, né? Porque a memória é falível, porque as pessoas tendem a se colocar no centro das suas memórias, até porque as pessoas podem mentir, e os críticos da história oral dizem que ela é inerentemente falha. Eu acho que não cabe a nós aqui apontar se ela é falha ou não, na medida em que ela é uma metodologia que tem sido utilizada amplamente e tem um valor heurístico, sem dúvida, para a gente poder falar no ensino e na escrita da história. Ainda sobre essa questão das fontes, que, sem dúvida alguma, na contemporaneidade passam por um processo de proliferação, desde a Revolução Gutenbergiana
até a Revolução Digital, as fontes na contemporaneidade, ou para os historiadores contemporâneos, são, em geral, bastante abundantes. Não só os estados modernos tiveram práticas de manutenção de arquivos, de registros, como a quantidade e a qualidade do material organizado em papel que era abundante, agora a interconexão de informação, a interconexão entre as sociedades vai gerar uma quantidade substantiva de acesso, mesmo que os arquivos não estejam disponíveis num determinado país. A gente hoje consegue acessar arquivos estrangeiros. Então a história contemporânea tem um pouco a ver com isso do ponto de vista do manuseio, para além das temáticas que eu acho que a gente vai explorar aqui ao longo do curso. Então, meio que um princípio que se tornou importante na história contemporânea, da liberdade de informação, de expressão, de trânsito de ideias, ampliou essa capacidade dos historiadores em acessar uma gama potencialmente maior de documentos de governos e de instituições, e a gente agora, apesar de saber que isso não implica em fontes melhores, o que define a qualidade das fontes são as perguntas que nós fazemos a elas, e como nós problematizamos de forma atinente e devida, acabam criando uma nova possibilidade de trabalho que tende a se expandir, inclusive, com a proliferação de informação depois das redes sociais, de tudo que cerca o nosso mundo. Outra coisa extremamente importante para a gente olhar a história contemporânea, que vocês vão observar na sessão de hoje e em outras, é que a interdisciplinaridade é fundamental para entender, ou a disciplinariedade da história contemporânea como algo inerentemente plural a ela, vai ser muito importante. Então, por exemplo, os interessados em história política, eles vão estar cientes do trabalho dos cientistas políticos. Quando a gente vai falar de desenvolvimento constitucional, a gente vai precisar conversar com o pessoal do direito, dos estudos jurídicos, na economia, com economistas e contadores, estatísticos, na história social, com sociólogos, antropólogos. Então, o contemporaneismo, ao lidar de forma frontal com a interdisciplinariedade, abriu possibilidade de usar conceitos e teorias de outras disciplinas para aprimorar sua compreensão do passado recente, o que é algo muito típico, realmente, da história contemporânea, na medida em que ela é um tempo de produção de historiadores no feitio do que nós conhecemos hoje, disciplinarmente falando. Então, ao mesmo tempo que ela abriu essa possibilidade do diálogo, ela abriu o risco da polifonia e nos coloca grandes desafios. Usualmente, há uma percepção de tempo histórico ocidentalizada, europeizante, até mesmo colonializada ou colonizada. Alguns historiadores gostam de acatar o marco das revoluções liberais contra o antigo regime como uma transição da modernidade. Por quê? Por causa do instituto do republicanismo, das guerras contra as grandes potências, travadas entre as grandes potências, a possibilidade democrática e cidadã que emerge de forma cabal no final do século XVIII, início do século XIX, junto com a rebelião burguesa capitalista contra o mercantilismo, e a ruptura revolucionária decorrente de processos que seriam elementos para uma compreensão sobre essa ruptura. E é interessante notar que boa parte desses elementos, boa parte desses conceitos e debates acabam ainda sendo análogos a questões motrizes, questões motoras da história no mundo de hoje. No entanto, o mundo mudou, o mundo dos impérios europeus, do antigo regime, está para trás há um bom tempo. E hoje é razoável contextualizar que tal globalidade tem que reconhecer a possibilidade do eurocentrismo. O mundo ele é multipolar, ele é fragmentado, ele é diverso, ele é heterogêneo. Então, o que seria essa história contemporânea? Não existe mais uma história geral contemporânea construída por grandes manuais europeus, cujos quais a gente acaba adotando. Todos esses elementos revolucionários do ponto de vista teórico-metodológico e também do ponto de vista social, político, econômico, acabaram criando uma ampla possibilidade para que o subalterno possa escrever um pouco mais a sua história. E nós, que somos, por exemplo, um país pós-colonial, como tantos outros, até mais jovens do que nós também são, possam vivenciar essa experiência. Tudo bem, pessoal? Então, o que isso implica? Isso implica, fundamentalmente, em uma história contemporânea cosmopolita. O sentido de uma história contemporânea escrita e ensinada de forma cosmopolita implica numa inevitável dissociação extrínseca entre europeísmo, por um lado, e globalização, por outro, que é algo recente. Apesar do processo globalizatório no qual a contemporaneidade se galvanizou, ter uma potência impulsionada por revoluções da modernidade europeia, e alguns desses princípios são naturalmente constitutivos de uma realidade
que não é nossa, ainda assim, esse fenômeno global e a disseminação dessas ideias em um ambiente de liberalidade não são naturalmente um fenômeno, intrinsecamente um fenômeno europeu. Então, isso é algo extremamente importante para a gente poder falar nessa contemporaneidade diversa, alternativa, que tem muitos lados. E o estudo das revoluções atlânticas é um excelente exemplo nesse sentido, para a gente poder observar uma contemporaneidade cosmopolitizada.